Doutor, uma pergunta. Qual seria a resposta predominante se nós fôssemos às ruas e perguntássemos se sal faz bem ou mal para a saúde? Doutor, uma pergunta. Qual seria a resposta predominante se nós fôssemos às ruas e perguntássemos se sal faz bem ou mal para a saúde? Se você sair perguntando nas ruas do Brasil ou de qualquer cidade do mundo, a resposta predominante, eu diria que de cada 1.000 que você perguntar, 999 vão dizer, faz mal, porque este é o conceito. Nós, médicos, prescrevemos dieta baixa em sal, que é a chamada dieta hipossódica, e estamos fazendo isso há muito tempo, mais especificamente desde 1979, que foi tomada essa decisão de orientar a população a fazer uso de dieta baixa em sal. Mas, como nós vamos ver aqui durante essa discussão, parece que não é bem assim. Porque se você for estudar fazer a análise dos grandes estudos que existem, desses mais de 17.000, a tônica é uma só. E nós vamos ver no decorrer da nossa conversa aqui. Há estudos em humanos mostrando que o uso adequado de sal não interfere na pressão arterial, doutor? Aliás, é o que mais tem. O maior estudo, talvez, de todos, seja o InterSalt Trial, o ensaio, uma pesquisa clínica InterSalt, onde eles tiveram mais de 10.000 pacientes, 52 centros, 39 países, dos quais o Brasil era um deles, e exatamente no Brasil, desses 52 centros, apenas 4 centros mostraram claramente que havia uma correlação entre sal e pressão alta, e era principalmente no Brasil, nos índios Yanomamis e nos índios do Xingu. E na Papua, na Nova Guiné, mais 2 centros. Então, 2 centros no Brasil, 2 centros na Nova Guiné. Fora isso, os outros 48 centros, não houve correlação. E é um estudo com 10.000 pacientes, mostrando, então, que isso não acontece. E eles mostraram que a dieta hipossódica causa uma redução de pressão na sistólica de 1,27 e na diastólica de 0,54. Só para você ter uma ideia do que isso significa, se eu pegar um indivíduo com 18/10, se ele fizer uma dieta hipossódica restrita, direitinho, ele vai ir para 17,9 ao invés de 18, e ele vai ir para 9,5 ao invés de 10. E os estudos do NHANES, que eu quero falar para você aqui, que é o NHANES, que é o National Health and Nutrition Examination Survey, é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americano a cada década, usando quase 10.000 americanos de cada vez, onde eles querem avaliar o que os americanos estão ingerindo, o que eles estão comendo, e quais as consequências do que eles estão comendo. E tanto no NHANES 1 quanto no NHANES 2, houve, pelo contrário, um aumento significativo de mortes, tanto cardiovasculares quanto mortes por todas as causas. Ou seja, os estudos comprovam que, pelo menos para os americanos, o não ingerir sal aumenta a morbidade e a mortalidade, e muito. E esses estudos foram deixados de lado, porque como o paradigma que predomina é que a dieta baixa em sal faz bem, e você, que internauta que está aqui me assistindo, escutou isso desde criança, isso até quando é chocante quando eu falo que não é assim. Então, apesar de ter todos esses estudos, inclusive tem estudos mostrando até com relação à diabetes, que nós vamos poder discutir depois. Um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americano, que a cada 5 anos eles pegam 2.500 americanos em diferentes cidades e fazem uma avaliação laboratorial do que eles vêm ingerindo. E nos últimos 30 anos, por exemplo, a quantidade de iodo que você ingere caiu 50%, porque não tem mais no solo. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro do iodo que você ingere hoje. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria mais do que o dobro de magnésio que você ingere hoje. Então, o que está acontecendo? Os minerais e as vitaminas estão desaparecendo dos alimentos. Então, com isso você vê as consequências. Mas vamos voltar na nossa história da água.
70% do nosso corpo é água. O cérebro chega a ser até mais. E quanto mais jovem você é, mais quantidade de água você tem. Um recém-nascido chega a ter 80%, 85% de água. Uma pessoa idosa de 90 a 100 anos chega a baixar para 60%, 59% de água. Então, se você quiser melhorar a sua saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é ingerir mais água. E concomitantemente à água, você ingere mais sal. Então, geralmente, você coloca uma colher de sal integral, uma colher de café. Tem colher de sopa, tem colher de chá, tem colher de café. 3 colheres de café fazem uma colher de chá. Então, você pega uma colherzinha de café, põe num litro de sal integral, põe num litro d'água. E você toma aquele litro d'água durante o dia. Se você quer tomar 2 litros, você põe 2 colherzinhas. É muito simples. Aí você vai se hidratar. Só isso aí já faz uma diferença enorme no resultado. O Antônio Pereira, do Rio de Janeiro, faz a seguinte pergunta. Ali, afinal, sal faz bem ou mal? O cloreto de sódio, que é esse que você tem na mesa, ele faz mal. O sal, como um todo, faz muito bem, obrigado. Porque nós temos uma bomba chamada sódio-potássio, nós precisamos de sódio, precisamos de potássio, nós precisamos de cloreto para fazer o ácido clorídrico do estômago, nós precisamos de magnésio, porque senão a gente desenvolve pressão alta. E quando você pega um sal integral do oceano, por exemplo, um sal integral marinho, que não adianta você comprar sal refinado marinho, porque aí você cai no cloreto de sódio, é a mesma coisa. Você só está gastando mais. Mas quando você faz uso do sal integral marinho ou do sal rosa do Himalaia, que tanta gente aí fala besteira porque não conhece, não sabe o que é, existem 350 quilômetros de cordilheira de sal do Himalaia. Quer dizer, nunca vai acabar, ninguém vai falsificar, porque está lá disponível. O mais barato é pegar lá, entendeu? O sal Himalaia, o sal do Himalaia é perfeito. Aí tem gente que vai dizer que tem muito flúor. Você sabe, você acompanhou essas investigações aí, tem 5.000 vezes menos flúor do que a água que chega na sua casa. Então, essa história de falar tem flúor, tem, mas o flúor é uma substância natural. Só que tem 5.000 vezes menos flúor do que a água potável que chega aqui em São Paulo na minha torneira. Então, essa história que tem flúor é gente que não entende, que não estuda, que nunca leu um livro de capa a capa sobre sal. Você, para entender um assunto, você tem que dominar ele profundamente, você tem que estudar. Mas a minha experiência é o seguinte, quando você trabalhar com sal integral, eu sei que vai chocar muita gente aí, inclusive eu tenho um artigo científico sobre isso, escrito sobre sal, publicado. O sal integral, muitas vezes, ele baixa a pressão arterial, ao invés de subir. O cloreto de sódio, na maioria das vezes, aumenta a pressão. Mas o sal integral, na maioria das vezes, baixa a pressão, porque ele tem 82 minerais, além do sódio e do cloro. E um desses minerais é o magnésio. O magnésio é o mestre dos minerais. Ele participa de mais de 300 reações químicas no corpo. E ele é relaxante muscular. Ele relaxa o músculo, ele relaxa as artérias. Ele é anti-estresse. E uma pessoa que está estressada, e as artérias estão contraídas, se ela faz uso de um sal integral, que tem magnésio, essas artérias relaxam, a resistência periférica diminui, a pressão diminui.